Boa noite, pessoal. Vou fazer o vídeo com o restante da correção da lista, começando pela questão 7. A questão 7 falava que era uma festa com formandos, que eles iam formar uma fila em forma de triângulo. Então, na primeira fila tinha um formando, na segunda fila tinha 3, 5 e assim por diante. E falava que isso era uma progressão aritmética, ele queria saber quantos formandos tinham na festa. Então, primeira coisa, eu vou descobrir a última fila, quantos formandos tinha na última fila. Ele falou que eram 20 filas. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral. Eu posso colocar a n é igual a 1, que vale 1, mais n menos 1, vezes a razão, que aqui vai ser 2. Como eu quero descobrir a última fila, eu vou descobrir o A20. 1 mais 20 menos 1, vezes 2. A20 é igual a 1 mais 20 menos 1, 19, vezes 2. 19 vezes 2, 38, com mais 1, 39. Para descobrir o número total de formandos, eu vou fazer a fórmula da soma, que é o A1 mais a n vezes n dividido por 2. O A1 vale 1, o AN, que é o último termo, vai ser 39, vezes 20, que é o número de filas, dividido por 2. Posso dividir o 20 por 2, que dá 10. 1 mais 39 dá 40. 40 vezes 10, 400 formandos na festa. Questão 8. A questão 8 falava o seguinte: seja a 1, a 2 e a 3 uma progressão geométrica infinita e soma igual a 3 a 1. A soma dos três primeiros termos dessa progressão geométrica é... aqui vai ser o seguinte: se ele falou que a soma era igual a 3 a 1, eu posso já deduzir que eu vou usar a fórmula da soma de uma progressão infinita, que é a 1 dividido por 1 menos a razão. Como ele falou que a soma resulta em 3 a 1, então 3 a 1 é igual a 1, 1 menos a razão. Resolvendo essa conta, eu poderia fazer o seguinte: o A1 está multiplicando. Se ele passasse para cá dividindo, iria ficar 3 é igual a 1, 1 menos a razão, vezes A1. Esse A1 que eu coloquei aqui é o que veio multiplicando e passou dividindo. Então, esse A1 de cima corta com esse A1 de baixo. Então, vai ficar 3 é igual a 1, 1 menos a razão. Vai ficar isso daqui. Para resolver isso daqui, eu posso multiplicar em cruz. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes a razão menos 3, que é igual a 1. Que aqui é 1, aqui embaixo tem 1. 1 vezes 1 dá 1. Posso passar esse 3 para o outro lado. Menos 3, que é igual a 1 menos 3. Deixa eu continuar desse lado aqui da folha. Menos 3, que é igual 1 com menos 3 vai dar menos 2. O 3 que está multiplicando, eu posso passar dividindo. É igual a menos 2 sobre menos 3. Menos com menos vai virar mais. Então, a razão é igual a 2 terços. Na questão, na minha aqui não está escrito, mas de vocês eu acho que estava escrito que o A1 era igual à razão. Então, esse daqui, além dele ser minha razão, ele também é o primeiro termo. Ele também vai ser o A1, tá? E ele pedia a soma dos três primeiros termos dessa razão. Se ele quer saber a soma dos três primeiros termos dessa razão, poderia fazer o seguinte: soma é igual o A1, que vale 2 terços, dividido por 1 menos 2 terços, que é utilizando a fórmula. A1 dividido por 1 menos a razão. 1 menos 2 terços... 1 vezes 3, 3, com menos 2, 1. 1 terço. Então, é 2 terços dividido por 1 terço. Posso simplesmente fazer a divisão de fração. Como é que faz divisão de fração? Repete a primeira e inverte a segunda. Então, é vezes 3 sobre 1. Posso cortar o 3. 2 sobre 1, que é igual a 2. Ou, se vocês fossem mais espertos, vocês poderiam fazer o seguinte: ele não falou que a soma é igual a 3 vezes o A1?
Se o A1 eu sei que vale 2 terços, eu poderia fazer soma é igual a 3 vezes 2 terços. 3 corta com 3, que é igual a 2. Chega no mesmo resultado. Questão 9. A questão 9 falava o seguinte: uma medida do lado, o perímetro e a área do quadrado estão nessa ordem em progressão geométrica. Qual é a medida da diagonal do quadrado? Então ele falou o seguinte, que a medida de um lado, o perímetro e a área. Por que eu fiz isso daqui? Ó? Se vocês imaginarem um quadrado de lado x, por exemplo, a medida do lado é x. O perímetro é a soma de todos os lados. Se o quadrado tem 4 lados iguais, x mais x mais x mais x, 4x. E a área, que é lado vezes lado, x vezes x, x ao quadrado. Ele falou que isso daqui estava numa progressão geométrica. Para descobrir a diagonal do quadrado, eu tenho que descobrir o valor de x aqui do lado. Então, vou descobrir o valor de x aqui na minha progressão. Uma das propriedades da PG é o seguinte, que se eu pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior, eu encontro a razão. Então, eu poderia pegar, por exemplo, 4x dividido por x, eu encontro a minha razão Q. E também poderia fazer isso com x quadrado. X quadrado dividido por 4x também me dá a razão. Como as duas divisões resultam na razão, eu posso simplesmente falar que elas são iguais. 4x dividido por x é igual a x quadrado dividido por 4x. O que eu posso fazer aqui? X corta com x. Então vai ficar 4 igual. Aqui eles também vão se anular, só que aqui eu tenho x ao quadrado. É como se eu tivesse x vezes x. Como se tivesse 2x aqui em cima. Se eu for cortar com de baixo, um só que vai desaparecer, que vai cortar com esse daqui. Então aqui em cima vai sobrar 1. Vai ficar x sobre 4. Posso multiplicar em cruz para descobrir o valor do x. X é igual a 4 vezes 4, 16. Pronto. Esse é o valor do lado do meu quadrado. Para descobrir a diagonal, vocês poderiam fazer de duas formas. Aqui eu tenho 16 e 16. Vocês poderiam fazer pela forma mais longa, que era dividir isso aqui num triângulo, e fazer o Pitágoras para descobrir a diagonal. Daria para fazer. Só que o jeito mais fácil é vocês lembrarem que a diagonal tem uma fórmula. É lado vezes raiz de 2. Qual que é o valor do lado desse quadrado? 16. Então, minha diagonal vale 16 raiz de 2. Se fizesse o Pitágoras, também ia chegar nesse resultado. Só que esse daqui é a forma mais rápida. Questão 10. A solução da equação x mais x sobre 3 mais x sobre 9, tá ao infinito, igual a 60. Então, aqui, ele queria encontrar o valor de x para saber a solução dessa equação. Se aqui ele está fazendo uma soma de infinitos termos, eu vou usar a fórmula da soma. Soma é igual a 1 menos a razão. Só que eu tenho que encontrar a razão. O A1 eu já tenho. O meu A1 vai ser o x. Só que eu tenho que encontrar a minha razão. Como é que eu descubro a razão? Um termo qualquer dividido pelo termo anterior. Então eu poderia fazer x sobre 3 dividido por x. Como é que eu resolvo essa divisão? Divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Se é x, o inverso é 1 sobre x. Os x se anulam, vai ficar 1 sobre 3. Pronto, essa é a minha razão. Vou aplicar aqui na fórmula da soma agora. Soma é igual a x, 1 menos 1 terço. Porém, o enunciado falou que essa soma resultava em 60. Então, eu posso falar que isso aqui é igual a 60. Vou resolver essa equação encontrando o valor de x, isolando x. Primeiro, eu vou fazer a subtração. 1 menos 1 terço. Então, vai ficar x sobre 1 vezes 3, 3, menos 1, 2 terços, igual a 60. 2 terços está dividindo, vai passar para cá multiplicando. X é igual a 60 vezes 2 terços. 60 vezes 2, 120. 120 dividido por 3, x igual a 40. Questão 11. Ele falou que dava um quadrado de lado 1,
e falava que tinha infinitos quadrados aqui dentro. E ele falava que esses quadrados eram obtidos unindo-se os pontos médios dos lados do quadrado anterior. A soma das áreas de todos os quadrados da sequência é... Então você tinha que imaginar o seguinte. No ponto médio de cada lado aqui, eu iria unir eles, iria formar um outro quadrado. E assim sucessivamente. Eu iria ter aqui infinitos quadrados aqui dentro. E ele queria saber a soma das áreas desses quadrados. Então o que acontece? O primeiro quadrado aqui, que é o maior, ele tem lado 1 por 1. Então eu sei que a área do quadrado 1 é igual a 1, que 1 vezes 1 dá 1. Porém, o quadrado 2 eu não tenho a medida dos lados. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir essas medidas. Então imaginem essa linha aqui. Se aqui é exatamente o ponto médio, e esse lado por completo mede 1, esse pedacinho aqui vai medir meio. O de cima vai acontecer a mesma coisa, vai medir meio. Eu tenho que descobrir esse valor aqui, ó, o x. Isso aqui ele forma um triângulo. Como ele está um triângulo aqui pertencendo ao lado do quadrado, aqui tem um ângulo de 90 graus. Vou separar o triângulo aqui embaixo para vocês, ó. Ficou valendo meio, meio e x. Vou descobrir o valor do x. Como? Por Pitágoras. X ao quadrado é igual a meio ao quadrado, mais meio ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1/4 mais 1/4. 1/4 mais 1/4 dá 2/4, que é a mesma coisa aqui, meio. O que acontece aqui? Aqui é mais fácil, eu nem vou colocar o meio para vocês. Esquece o meio, vai, nem simplifica a fração que é mais fácil. Chegando no x ao quadrado igual a 2/4, o quadrado passa para o outro lado como raiz. Vai ficar raiz de 2/4. Só que a raiz de 4 é exata. Então você pode colocar a raiz de 2 sobre a raiz de 4, que é 2. Pronto. Esse é o lado do meu segundo quadrado. Não quer dizer que a sua área, para calcular a área desse segundo quadrado, a área do Q2, eu vou ter que fazer raiz de 2 sobre 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ser o seguinte. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é a mesma coisa que 2 sobre 4, que vale meio. Então eu sei que a área do meu Q2 é igual a meio. Então pronto. Preciso achar do terceiro quadrado? Não, não preciso desse terceiro. É só mais trabalho. A partir desses dois aqui eu já consigo montar minha PG. Calma que eu vou trocar de folha, gente, que essa aqui já deu. Então eu sei que a área do Q1 vale 1 e a área do Q2 vale meio. Ele falou que isso aqui era uma... Como é infinitos quadrados, vai ser uma progressão geométrica. De 1 para meio, ele multiplicou por quanto? Por meio. Então a razão vale meio. Ou poderia pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Meio dividido por 1 dá meio. Para saber a soma das áreas, vou aplicar a fórmula da PG infinita. A1 dividido por 1 menos a razão. Quem que vai ser meu A1? A primeira área, que é 1. 1 menos a razão, 1 menos meio. 1 menos meio dá meio. Então ficou 1 dividido por meio. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de meio é 2. 1 vezes 2, 2. Então essa é a soma das áreas. Última questão. Uma questão que nem eu sabia que tinha, porque eu esqueci de numerar ela. É a questão 12, que não tem o 12 na frente. Essa questão falava o seguinte, ele falava que tinha os valores A e B, que eram números reais. A, B e A mais B formavam uma PA. 2 elevado a A, 16, e 2 elevado a B formavam uma PG. Ele queria saber o valor de A e de B. Então primeiro eu vou começar trabalhando com a PA. Tudo bem que só tenho letras, não tenho números, mas eu vou usar as propriedades que eu conheço de PA. Uma das propriedades que vocês conhecem, que eu passei para vocês, é
o termo qualquer subtraído do anterior, eu encontro a razão. Então, eu poderia fazer b menos a é igual à razão da minha PA. E também poderia fazer a mais b menos b é igual à razão. Termo qualquer menos o anterior. Como os dois resultam na razão, eu posso igualar essas duas equações. Vai ficar b menos a é igual a mais b menos b. B menos b se anulam. Esse menos a, eu posso passar ele para o outro lado. B igual a A, está negativo, vai passar positivo. B é igual a mais A. A mais A é igual a 2A. Pronto. Aqui eu não consigo fazer mais nada, porque eu tenho duas incógnitas numa equação. Mas não é por isso que eu vou parar de fazer a questão. E agora eu vou trabalhar com a minha sequência que forma uma PG. E vou usar essa mesma propriedade, só que lembrando que agora é uma PG. Então eu posso pegar um termo qualquer, ó, tô fazendo um risquinho aqui. Vou pegar o termo qualquer, 16, e vou dividir pelo anterior. Se eu pego um termo qualquer e divido pelo anterior, eu obtenho quem? A razão. Vou fazer a mesma coisa com 2 elevado a b. Dividido por 16, eu também obtenho a razão. Como essas duas equações eu obtenho a razão, eu posso também dizer que elas são iguais. 16 elevado a 2a é igual a 2b sobre 16. Tudo bem? O que vai acontecer? Aqui eu continuo com duas incógnitas. Só que quando eu trabalhei com a minha PA, eu encontrei o valor de b. Eu falei que o b valia 2a. Então esse b aqui, ó, eu posso trocar ele por 2a. Então como é que vai ficar a minha equação? 16 sobre 2a. Opa, errei aqui, gente. Desculpa. Vou pegar outra folha. Então tinha ficado 16, 2 elevado a A é igual a 2 elevado a B sobre 16. O B, eu tinha encontrado o valor que o B era igual a 2A. Então esse B valendo 2A eu troco aqui. Então vai ficar 16 sobre 2A elevado a A é igual a 2 elevado a 2A sobre 16. O que vai acontecer? Vou multiplicar isso aqui em cruz. 2 elevado a A vezes 2 elevado a 2A, 16 vezes 16. Quando eu tenho multiplicação de mesma base, o que eu vou fazer com meus expoentes? Vou somar. Então vai ficar 2A mais A, 3A. 16 vezes 16, 256. Errei de novo. Acho que eu não estou bem hoje não, viu, gente? 2 elevado a 3A é igual a 256. Aqui vai ser o seguinte. Equação exponencial, não sei se vocês vão lembrar. Quando eu tenho uma equação com expoente, eu tenho que igualar minhas bases. Então, como aqui a base é 2, eu vou fazer esse número aqui chegar na base 2. 2 elevado a 3A é igual a 2 elevado a algum número. 256 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Na verdade, são 8 vezes. 2 elevado a 8 dá 256. Como eu igualei minhas bases, posso cortar e falar que 3A é igual a 8. Vou colocar aqui, ó, 3A igual a 8. O 3 está multiplicando, passa dividindo. A igual a 8 terços. Como eu já tinha achado anteriormente que o B é igual a 2A, o valor do A eu já tenho, 8 terços. Vou substituir aqui. B é igual a 2 vezes 8 terços. 2 vezes 8, 16. B é igual a 16 sobre 3. Então, achei o valor de A e o valor de B. Correção agora está completa de todas as questões. Qualquer dúvida, vocês me procuram na sala. E bons estudos.